Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler os versos 12 e 13. Primeiro Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 12. Quem achou, diga glória a Deus. Amém. 1 Coríntios 10, a partir do verso 12, lemos assim: Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Pai, fala conosco aqui nesse lugar. Todo mundo que chegou aqui nessa noite, todo mundo que está nos acompanhando pela internet, todo mundo que ainda vai ouvir essa mensagem em outro momento, nós clamamos para que o Senhor fale com a tua igreja, fale com o teu povo, que pessoas entreguem as suas vidas para o Senhor, que pecadores se arrependam, que o Senhor venha limpar todo o ramo que está ligado ao Senhor, pela tua palavra, meu Pai, para que a gente dê mais fruto, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, existe uma frase de um pastor presbiteriano, o reverendo Augusto Nicodemos, que eu acho ela um pouco engraçada, mas é uma grande verdade. Ele diz o seguinte, que é tarefa de todo pastor não deixar a sua igreja pecar em paz. É desse jeito. Porque Deus ensinou a gente, não é? Nos chamou para ensinar a palavra dele, e a palavra dele nos purifica. E à medida que a gente vai ensinando a palavra de Deus, a gente vai preparando a noiva dele para o grande dia. Porque no dia do Senhor, a igreja que vai se apresentar, não é a igreja nominal, não são os evangélicos, a denominação A e B. É um povo purificado, limpo, adornado, pronto para esse encontro. Nós temos aprendido nesse início de ano sobre os dias que se aproximam, tempos de apostasia, de abandono da fé, de perseguição da igreja, que ao mesmo tempo, quando essas coisas estão acontecendo, existe uma igreja que permanece fiel, essa igreja que vai fazer com que o evangelho chegue a todas as nações, apesar de tudo isso, apesar de tanta dificuldade que Jesus ensinou, existe uma igreja que vai continuar. E quem crê que essa igreja, dê um glória a Deus aí, bem forte. A mensagem de hoje é basicamente para crente, porque é uma mensagem que vai falar sobre a luta contra o pecado. Eu luto contra o pecado, você luta? Isso é um excelente sinal. Um sinal de que você nasceu de novo. Porque, meus irmãos, eu sempre ensino isso aqui para a igreja, mas eu preciso ensinar sempre e vou continuar ensinando. Porque a gente sempre precisa, tem gente que não aprende, e tem sempre gente nova chegando. O negócio é o seguinte, meus irmãos, uma pessoa que nasceu de novo, ela não se entrega ao pecado. Existem muitas pessoas que se dizem cristãs, existem muitas pessoas que elas dizem ter nascido de novo, ter aceitado Jesus. Mas a verdade é que elas permanecem com a vida igualzinha se tinha antes ou não tem melhora. Essa semana eu conversava com a minha esposa a respeito de uma pessoa do nosso convívio, do nosso contato, em que ela falava assim, essa pessoa aí não é crente não. Lembrei do meme lá daquele pastor, né? Vocês são crentes não. Mas ela falava nesse sentido, essa pessoa não nasceu de novo. E a gente, é difícil falar isso, né?
a gente pode até achar alguma coisa, mas eu não gosto de dizer quem está indo para o céu, quem está indo para o inferno. Eu prefiro dar o subsídio bíblico para a pessoa entender e tomar a postura que tem que tomar. Mas eu falei algo nesse momento para minha esposa. Eu falei, eu acho que esse aí é crente sim, viu? É uma pessoa difícil, é uma pessoa carnal muitas vezes, mas eu conheci ele antes, eu conheci ele durante, eu conheço agora. Eu acredito que essa pessoa está melhorando. Eu vejo essa pessoa com uma postura de humildade, que eu chego e falo com ela, ela admite o erro e procura melhorar. Que é diferente, meus irmãos, de alguém que se entrega no pecado. Talvez você se encontre nessa situação e eu preciso dar um alerta para você, a sua situação é grave. Porque uma marca de alguém que nasceu de novo, essa pessoa entrou em aliança com Jesus, e quando a gente entra numa aliança por amor, as coisas são diferentes. Eu já usei essa figura algumas vezes aqui na igreja. Mas se a igreja é a noiva de Cristo, ou esposa do Senhor, como outras passagens vão dizer, a gente tem que olhar para o casamento, um casamento correto, biblicamente, e entender. Imaginem vocês, se eu estou andando na rua, passa uma mulher bonita, e eu vou olhar e penso assim, não vou olhar não, porque se eu olhar, minha mulher ficar sabendo, eu vou chegar em casa, ela vai me dar um couro com um pau de macarrão. Tem alguma coisa errada no nosso relacionamento. A minha fidelidade não está movida pelo amor. Alguém que ama Jesus obedece os seus mandamentos. Ponto. Quem disse isso foi ele. Você pode dizer que ama Jesus à vontade. Se não há em você um caminhar na direção de obedecer os mandamentos, queridos, significa que você ainda não nasceu de novo. Você pode ter vindo à frente 500 vezes na igreja, pode ter sido batizado pelo pastor mais boa pinta do Brasil. Você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. Tendo dito isso, vamos entrar na história. Por quê? Porque crente peca. Como eu disse, crente luta contra o pecado. E isso faz parte da nossa vida. O texto que nós lemos, ele começa dizendo o seguinte: se alguém cuida estar de pé, ou se alguém julga estar de pé. E eu vou parar primeiro só nesse pedacinho. Porque só esse pedacinho já mostra para a gente muita coisa. Porque a gente pensa que está de pé. Esse estar de pé, meus irmãos, significa alguém que está vencendo a tentação. O versículo seguinte vai clarear isso bastante, os anteriores também, a gente não lê o texto todo. Mas entenda, meus irmãos, muito provavelmente há pecado na vida de cada um de vocês, como também na minha. E o apóstolo Paulo, quando constrói essa frase, à luz do Espírito Santo, ele joga essa dúvida de propósito, se alguém julga estar de pé. Porque cada um de nós, meus irmãos, nós caminhamos num mundo caído e estamos em constante reconstrução. Tem pecado em nós. O rei Davi escreve um salmo falando para o Senhor sondar o coração e mostrar aqueles pecados que ainda são ocultos a ele. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente tem que considerar e buscar constantemente se há pecado dentro de nós. Eu quero parar um pouquinho nesse ponto, apesar dele ser muito simples, mas eu preciso que você leve isso para a prática da sua vida. Porque as coisas estão se normalizando e as pessoas não consideram mais que elas estão em pecado, mesmo estando fazendo transgressões diante do Senhor. E muito embora, meus irmãos, a gente não queira pecar por uma questão de relacionamento com o Senhor, o fato é que pecado traz um monte de coisa ruim para a vida da gente. Se você ler esse texto um pouquinho antes, onde ele começa, você vai ver o apóstolo Paulo falando a respeito de situações lá do Antigo Testamento, de coisas terríveis que aconteceram no meio do povo. E sabe por quê? Porque tinha pecado no meio do povo. Pecado de murmuração, por exemplo, pecado de imoralidade. Ele cita situações de que o arraial dos hebreus foi infestado de serpentes, como consequência do pecado. Aquilo que você faz, você colhe.
Mas, evidentemente, meus irmãos, a motivação principal deve ser, na vida daquele que nasceu de novo, olha, eu não quero quebrar o meu relacionamento com o meu melhor amigo, com o meu grande e verdadeiro amor, Jesus. Eu preciso ser rigoroso com aquilo que é pecado na minha vida. Quer ver um exemplo que permeia as igrejas de uma maneira geral? É um mal que tem pegado os homens da nossa geração, uma coisa chamada pornografia. Nos nossos retiros espirituais, a gente mergulha mais profundamente em certos assuntos, porque é um ambiente restrito, sem criança, e a gente pode rasgar o verbo e falar de forma muito mais pesada. Eu não vou aqui mergulhar nesse assunto como a gente mergulha lá, mas entenda, nessa ministração, no nosso retiro, a gente mostra, por exemplo, que existia pornografia lá no Antigo Testamento. Você acha que isso é uma coisa moderna? Não é. Mas presta atenção, meu irmão. Larga o celular agora e olha aqui para os meus olhos azuis. Toma cuidado com essa máquina que está aí na sua mão. Porque por causa disso você está atraindo coisas terríveis para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento. As pessoas ficam achando que é uma coisa leve, porque é tão simples, está aqui. Então eu peco, me arrependo e continuo e está tudo bem. Mas presta atenção no conceito de adultério que Jesus traz. Ele diz que se você olha para uma mulher com intenção impura, você já cometeu adultério. E deixa eu falar aqui. Eu sei que muito provavelmente tem homens me ouvindo que têm caído nessa prática constantemente. Cada uma dessas vezes você traiu a sua mulher. Não minimize esse problema. Imagina você que algum irmão aqui no nosso meio diga, não, pastor, mas eu não traio a minha mulher não, mas eu vou lá no prostíbulo e eu pago para assistir alguém pegando uma prostituta, fazendo sexo com ela e eu fico lá assistindo. Mas eu não boto a mão. Eu não encosto, então eu não estou adulterando exatamente. Você iria olhar para essa pessoa e ia dizer, que pilantra, safado. O cara desse é um adúltero mesmo. Deixa eu te falar, é isso que está acontecendo por aqui. A diferença é que você não está pagando, mas você está assistindo e se alimentando, e alimentando o seu pecado do mesmo jeito. A mesma consequência que um adúltero traz para dentro da sua casa. Você que está olhando pornografia, seja ela o nível que for, você está fazendo a mesma coisa e você vai colher consequências. Eu preciso te dizer isso. Deus quer te libertar disso, meu irmão. Sai dessa vida. A gente vai entrar nesse assunto do como daqui a pouco, mas entenda, saia desse caminho de morte. E deixa eu aproveitar para falar outra coisa, mulheres, parem de produzir pornografia, pelo amor de Deus. Porque às vezes a gente pensa que a pornografia está relacionada só ao ato sexual, mas tem redes sociais que não permitem exibição pornográfica, mas está cheio de mulheres e homens se exibindo com sensualidade. Irmãos, eu estranho muito o comportamento de muitos crentes do nosso dia a dia, porque já aconteceu aqui na igreja, eu abri o Instagram, deixa eu te mostrar algo aqui e tal, a gente está trabalhando, né, irmã Paula? O tempo todo eu abro, tem uma irmã se expondo numa pose social, parece que o pastor está vendo sacanagem no celular dele, meu Deus, misericórdia, eu vou ver, é crente, é varoa. Teve uma recentemente que eu virei para a Jennifer e falei assim, olha aqui, acho que essa daqui botou silicone, porque ela está querendo expor para todo mundo, é um stories atrás do outro. A Jennifer pegou, acho que botou mesmo. A irmãzinha vira, faz uma foto de uma determinada parte do corpo. Nossa, como isso aqui me valorizou, como eu estou interessante. É um pecado eu não postar essa foto, vai lá e posta. Qual o propósito? Despertar desejo nas pessoas, o nome disso é pornografia, meus queridos, isso não tem nada a ver com filhas de Deus.
Você está querendo se sentir valorizada, porque você não está se sentindo com valor. Jesus pagou um alto preço por você, você é amada, você não precisa disso. Guarda a sua sensualidade para as quatro paredes do seu casamento. É assim que a gente vive a alegria do reino de Deus. Não perca, não traga porcaria para dentro da sua casa. Enfatizei uma área, mas eu sei que tem gente lutando contra uma série de coisas, que acha que está tudo bem na vida, mas é um murmurador terrível. Foi um dos pecados que Paulo usou nesse contexto. Reclama de tudo. É uma pessoa intragável de se lidar dentro de casa. Reclama da igreja, reclama do marido, reclama dos filhos, reclama do trabalho, reclama de tudo que acontece. Não há gratidão no coração da pessoa. Biblicamente falando, isso atrai morte sobre você. Isso atrai coisas ruins sobre a sua vida. E você que é a igreja de Jesus, entenda, Deus quer te libertar disso. Deus quer libertar você da sua preguiça. Tem gente que é igual uma máquina para trabalhar, para ganhar dinheiro. Para acumular tesouros celestiais, é um preguiçoso de mão cheia. Não move um pé para servir no reino de Deus. Então presta atenção, você que julga estar em pé, seja em nome de Jesus rigoroso com a sua própria vida. Olhe para os seus relacionamentos. Olhe para o seu comportamento. Identifique qual é o seu ponto fraco, porque a continuação desse texto diz assim: aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. Você sabe o que isso diz para mim? Que a luta contra o pecado vai continuar enquanto você estiver vivo. Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu tenho essa área, mas eu já superei na minha vida. E o fato de você achar que já superou na sua vida é o que vai fazer você cair. É o que vai fazer você baixar a guarda. Você superou um pecado? Não, você não superou um pecado, porque você ainda não saiu da guerra. Você tem conseguido vencer as batalhas. Olhe dessa forma que é muito mais saudável, muito mais coerente com essa recomendação que o apóstolo Paulo diz: cuide para que não caia. Então pensa aí na sua área de maior fragilidade. Quais foram as vezes que você caiu em pecado, as últimas vezes que você caiu em pecado, um grande pecado seu, do passado. Não o tenha por vencido. Tenha por perdoado. Tenha por vencido as tentações que você enfrentou. Mas entenda que a guerra, ela continua. O reino das trevas sabe o seu ponto fraco, você sabia disso? O mundo espiritual ao redor, por mais que toda vez que eu mando um demônio sair, eu dou um comando, vai e nunca mais volte, porque eu aprendi vendo Jesus fazendo assim. Eu sei que eles são muito organizados, muito prudentes. E eu sei que eles sabem a fraqueza de cada um de nós. E à medida que nós vamos prosperando como igreja vencedora, como igreja dos últimos dias, a igreja que avança, eu sei que a gente começa a ser mais ameaçador para o inimigo. E a gente não pode dar bobeira. Olhe para os seus pontos fracos. Você que superou a bebida, vigia. Vigia. Você que superou vícios de diversas formas, você que já superou vício em pornografia, por exemplo, continue vigilante, cuide para que não caia. E como é que eu cuido para não cair? Como é que a gente faz isso? Deixa eu explicar para vocês. Você cuida para não cair fortalecendo o seu espírito. As disciplinas espirituais que você está acostumado a me ouvir ensinar aqui nessa igreja, mas para você que nunca me ouviu, é o bom e velho boi. Vamos falar bem alto, igreja, o pessoal que está de casa ouvindo o microfone. Boi significa? Isso aí vai deixar você forte. Bíblia, oração e igreja. Eu quero acrescentar mais um aí, a sobremesa. Jejum. Pensa num trem que mata a sua carne. A gente passou aqui num propósito violento nesse início de ano, né?
Alguns irmãos cortaram direto, 7 dias só na água. E, irmãos, uma pessoa que consegue vencer a vontade de comer, ela vence qualquer coisa. Tem gente que fala que a vontade de fumar é pior do que crack. Que a pessoa larga a cocaína, mas o cigarro, o tal do cigarro é muito difícil. Corta no jejum para você ver. Entra com jejum. E Bíblia, oração e igreja. Você vai cuidar para não cair, mas não é só isso não. Tira da frente dos seus olhos aquilo que tenta você. O cara tem problema nessa área que eu falei. Vai ficar assistindo filme e série de conteúdo. Não é exatamente erótico, mas tem cenas. Vai dar ruim. Uma pessoa tem problema, qualquer área que seja, vai ficar se expondo diante do pecado. Lembra lá da história de José do Egito, quando estava na casa de Potifar? Quem conhece essa história aí, balança a mão. Só para eu saber se eu não preciso contar, todo mundo conhece que a mulher de Potifar queria fazer potifaria com José. Lembram aí dessa história, né? O que ele fez, meu irmão? Saiu correndo, se deu muito mal por causa disso, mas ele não pecou. Às vezes a gente fica querendo agradar um ou outro, com medo da opinião das pessoas a nosso respeito, e acaba se entregando. Hoje pela manhã a gente conversava a respeito de um texto da segunda epístola de João, que ele falava para se afastar de determinados tipos de crente. Muito abertamente ele fala, não coma com essas pessoas, não receba essas pessoas em casa, não saúde essas pessoas. Porque às vezes a convivência com determinadas pessoas vai levar você para enfraquecer espiritualmente. São pessoas que se fazem suas amigas, mas vão oferecer para você a tentação que você está querendo fugir. Sai de perto dessas pessoas. Elas podem dizer que te amam, elas podem até pensar que amam vocês, mas são só instrumentos de Satanás na sua vida. Eu vejo isso com muita clareza. Tem gente endemoniada, levando você para o caminho errado. A gente está aqui ensinando certo, e tem gente chegando junto. Ai, você está num momento tão frágil, vem cá, amiga, vem comigo. E leva para o buraco. Ai, você está aí deprimido em casa, vamos sair. E sai, e apronta, está tudo errado. Foge da tentação. Sai de perto daquilo que vai levar você para o buraco. Cuide para que não caia. E aí, meus irmãos, existe uma outra coisa que eu sempre bato na tecla. E para mim não é ruim repetir, para você eu sei que também não é ruim escutar. O ensino, a repetição faz parte desse processo de ensino e aprendizagem. Deixa eu te falar, você não quer cair em pecado? Confesse a sua tentação. Existem um monte de textos na palavra de Deus que nos ensinam a respeito disso. Não guarda aquilo que está tentando você. Você sabe que muitos adultérios poderiam ser evitados se a mulher chegasse para o marido e contasse no iniciozinho, quando a tentação começou. Tive um sonho estranho que eu não devia ter tido. Colega de trabalho meu, de vez em quando eu sinto um negócio esquisito. O marido ia ficar revoltado, sabe? Mas a vontade ia passar. Transparência gera intimidade, meus irmãos. Transparência é andar na luz. Filhos estão mentindo para os seus pais e colhendo coisas amargas nas suas vidas. Enquanto se estivessem confessando as besteiras que andam fazendo, a sua vida, ia para frente. A sua vida ia ser igual um jato para frente. Mas estão vivendo na mentira. Estão ocultando as coisas de quem não devia ocultar. E deixa eu te falar, você precisa contar para alguém o que você está passando, as tentações que você está vivendo, de alguém que de repente não vai julgar você, um irmão maduro, alguém espiritual que vai orar pela sua vida. Isso vai libertar você, isso é cuidar para que você não caia. Eu aprendi há muitos anos, quem confessa tentação não precisa confessar pecado. Confesse lá no início, se você já caiu,
confessa e deixe. Quando você confessa para Deus, você é perdoado, mas quando você confessa para um irmão, você é curado. Confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Então já sai daqui com um plano reto na cabeça. Já saia daqui pensando, vou chegar em casa, vou ter uma conversa com meu marido, vou ter uma conversa com a minha esposa, vou ter uma conversa com meu pai, vou ter uma conversa com a minha mãe, vou ter uma conversa com o meu discipulador, sei lá, com o meu líder no ministério que eu sirvo na igreja, com o meu pastor, seja o que for, mas bota para fora, não segura, porque isso está amarrando a sua vida, está atrapalhando a sua comunhão com o Senhor. Isso é cuidar para não cair. E o texto continua, e vai dizer um texto forte, ao mesmo tempo que ele é duro, ele é um texto que é um alívio para a gente. Ele diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Não sobrevém sobre você tentação que não seja humana. O que é isso, uma tentação que não seja humana? O próprio texto vai explicar para a gente. Ele vai dizer que Deus, Ele não deixa você ser tentado além das limitações humanas, além das suas forças. Você não vai ser tentado além das suas forças. Vou falar uma coisa aqui, extremamente desagradável para alguns. Tá bom? Deixa eu falar de vício. Já falei de cigarro, já falei de vício em pornografia. Deixa eu falar de dependência química. Eu sei que alguns irmãos da nossa comunidade lidam com isso, e a gente já lidou em alguns momentos, e vamos lidar mais ainda, de forma mais direta. As pessoas no mundo vão dizer que isso é uma doença, e de fato é. Em muitos casos é sim. Mas às vezes as pessoas usam isso como um mecanismo de defesa para justificar as suas ações e dizer para a família: eu caí porque eu sou um doente. Eu fiz isso porque... E justifica aquilo que se fez. Deixa eu falar. Enquanto você ficar se justificando e não encarar essa verdade bíblica, não vai haver libertação em você. Não há libertação de nenhum tipo de dependência, de nenhum tipo de vício. Se a pessoa não encarar de frente isso, não existe tentação acima daquilo que você pode suportar. Tudo é uma questão de caráter. O seu problema é caráter. Você quer ser liberto? Se arrependa e vira para Deus e fala: eu tenho sido um mau caráter. Quantas vezes eu troquei a glória de Deus por prazeres insignificantes? Para de se justificar, para de arrumar motivo para aquilo que é simplesmente a sua mau caratice. Você não pode nem botar a culpa no diabo, ele pode vir como uma tentação, mas a tentação dele nunca vai chegar no nível além das suas forças. Irmãos, quantas vezes como pastor eu vi casais jovens se justificando porque estavam vivendo como casais sem serem casados. E a gente ensina o princípio bíblico do leito sem mácula, que o casal deve chegar à noite de núpcias sem ter relação sexual. E os jovens às vezes falam: ai pastor, mas foi muito forte, eu não aguentei, quando vi já tinha feito. É engraçado, né? Porque não é um negócio simples. Às vezes eu pergunto: pelo menos usou camisinha, meu irmão? Ah, isso aí eu usei. De onde veio essa camisinha? Estou falando que não é para usar não, tá? Eu estou falando que esse negócio não foi um acidente. Eu me lembro de um comercial de preservativo bem antigo, que eu vi uma vez, que mostrava um acidente de bicicleta. Uma pessoa vinha de bicicleta de um lado, outra de outro, aí batiam, tuf, fiz sexo. Não é assim que funciona, meus irmãos.
houve um planejamento, houve tempo. Deus deu o escape, porque é promessa do Senhor que Ele dá o escape. E a pessoa fez o que com o escape? Jogou para o alto e seguiu para frente. Não existe isso da tentação ser mais forte. Irmãos, é um tal de eu precisei mentir que eu fico espantado. Um monte de gente nessa terra morreu por ser cristão e por dizer eu não vou mentir, dizendo que eu não tenho Jesus, que eu não creio nele, ou blasfemando contra ele. Eu sou cristão, então você vai morrer mesmo. Pô! E mata a pessoa porque ela não quis mentir. O nosso Jesus em tudo foi tentado, e ele jamais admitiria esse negócio de eu tive que mentir, é porque foi uma mentirinha bem intencional. Não foi, você foi um covarde. Esse momento da sua vida, que você se aproveitou, teve medo de falar a verdade, contou uma mentira, foi um problema de caráter seu. Deus é justo. E eu quero destacar a parte que é um alívio nesse versículo. Porque às vezes a gente pode olhar para ele só nessa aplicação que eu falei, de pensar, mas não existe, é tudo eu, mas presta atenção. Ele não vai deixar você ser tentado acima das suas forças. Se apropria dessa verdade. Porque, meus irmãos, Ele junto vai dar o escape. Na situação que você vê assim, meu Deus, eu estou indo para o buraco, alguma coisa vai trazer você a verdade. Eu já vivi isso várias vezes. De repente um barulho acontecer, um cachorro dar uma latida, alguém bateu no portão e eu, voltei para a realidade. Opa, o que eu estou fazendo? Deus dá o escape para a gente. Deus nos traz de volta à realidade. Só que depois desse ponto, se você continua, é porque você quis. É porque você se entregou a isso. Essa é uma mensagem pastoral, de alguém que pastoreia pessoas. Deus me chamou para isso, para purificar o povo por meio da lavagem da palavra dele. Do lavar da água que é a palavra do Senhor. Você precisa sair daqui limpo nessa noite. Você precisa sair daqui fortalecido para não cair mais nessa área. Então eu quero convidar você nesse momento a se colocar em pé e nós vamos orar. E antes de orar, eu queria que você pensasse quais são as suas áreas de fragilidade, quais são as áreas da sua vida que você entende que já caiu no passado, que você tem caído no presente e que você precisa cuidar para não cair. Irmãos, eu tenho receio de crente muito santo, sabe? De crente que vira e fala assim, não tem problema nenhum não, pastor. Eu sei. Tem gente que você vai falar, ele já completa a frase, fala sim. Não tem pecado, não é admoestável. Eu aprendi que quanto mais perto da luz eu chego, mais imperfeição eu vejo em mim. Quanto mais forte a luz de Deus brilha sobre a minha vida, mais criterioso eu preciso ser e mais coisa errada Ele mostra em mim. E eu vejo que coisas antigas ainda tem um resto lá. E às vezes Ele deixa a gente ser tentado para poder a gente entender, olha, na verdade eu não sou tão bom assim como eu achava. Eu sou mais porqueira, eu ainda sou um porqueiro, eu achava que eu não era mais. Está entendendo, meu irmão? Mas essa tentação não vai vir acima das suas forças. Tudo que você viver, Deus é justo, Ele te dá o escape. Satanás vai fazer de tudo, vai montar o cenário todo na sua frente, mas ele não pode te obrigar a ir. Se está lá tudo pronto para você cair no pecado, se você virar, olhar assim e falar, não vou, o que ele vai fazer? Só sentar e chorar.
Final alternativo do Jardim do Éden. A serpente vai lá e apresenta para Eva. Nossa, teoria interessante essa sua, mas não vou querer não, beleza. A serpente ia dar um nó na própria barriga. Você tem liberdade para isso, porque Deus é justo. Ele não obriga você a fazer o certo, como Satanás também não obriga você a fazer errado. A vontade que Ele te deu é soberana sobre a sua vida. Isso é motivo de alegria, de maior rigor sobre você, porque você não pode botar a culpa em ninguém. Eu faço essas coisas porque o meu passado, porque eu fui ensinado errado, porque eu fazia isso, isso e isso. Não tem desculpa, você caiu porque você quis. Você quis. E se você resolver falar, não vou cair, Satanás só vai poder sentar e chorar. Vamos orar pelas áreas da nossa vida que nós somos frágeis. Vamos olhar para dentro da gente. Eu quero que você saia daqui curado nos seus relacionamentos dentro de casa. Mulher rixosa, mulher rabugenta, coloca isso diante de Deus. Homem banana, insubmisso ou bruto. Deixa Deus curar você, perdoar você. Cuide agora para que você não caia. Vamos orar. Vamos passar uns instantes olhando para dentro de nós e orando. Se você quiser se colocar de joelhos, chorar diante do Pai, faça isso nesse momento. Mas vamos nos purificar, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelo teu povo. Existem aqueles que estão se entregando ao pecado, celebrando o pecado. Por esses eu peço conversão, Senhor, arrependimento profundo, para que eles possam nascer de novo, viver o teu reino. Mas eu oro, meu Pai, por todos aqueles que já são irmãos de verdade, todos aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida, meu Deus, que dia a dia têm lutado contra o pecado, às vezes vencem, às vezes perdem. Todos nós, meu Pai, nós apresentamos diante do Senhor as nossas fraquezas e nesse momento nós cuidamos para não cair. Nós confessamos ao Senhor as nossas falhas e pedimos ajuda, meu Deus, porque nós queremos ser aquela igreja perseverante, aquela igreja que vai perseverar até o fim. Nós queremos, Pai, estar em condição de ser totalmente usados pelo Senhor, meu Deus. Queremos que quando o Senhor olhe para uma igreja, para uma família, para um filho, procurando alguém para usar, que o Senhor ache a nós, não pessoas que já alcançaram a perfeição, mas pessoas que realmente se entregam ao Senhor e buscam isso, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Vem sobre nós, nos fortalece e nos purifica. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Ele mais uma vez. Graças a Deus, porque Ele tem preservado cada um de nós nos seus caminhos. Amém? Você pode se assentar.